we're talking about some dangerous weather. Hurricane Otis slamming into Mexico's Pacific coast overnight. Lembrada com carinho por milhões de fãs de Chaves, a cidade de Acapulco, onde a turma desfrutou de aventuras cômicas e inesquecíveis, tornou-se, na vida real, o epicentro de um evento tempestuoso e perigoso. O furacão Otis, um dos mais poderosos a atingir a costa na era dos satélites, trouxe devastação sem precedentes à região próxima a Acapulco, México, com uma força e violência extraordinárias. Como um dos furacões mais potentes a atingir a costa na era dos satélites, Otis deixou um rastro de destruição e desafios sem precedentes. No vídeo de hoje, exploraremos a rápida intensificação da tempestade, os danos catastróficos sofridos pela região e as dificuldades enfrentadas pelos moradores e equipes de resgate. Nossa cobertura incluirá relatos detalhados dos estragos em Acapulco, enfocando os danos a estruturas essenciais, como hospitais e clínicas, e a situação crítica da infraestrutura de comunicação e energia. Analisaremos também os esforços de recuperação em andamento, as operações de ajuda humanitária da Cruz Vermelha Mexicana e as complexidades enfrentadas pelas equipes de resgate em meio a condições adversas. Além disso, traremos informações sobre o papel crucial dos satélites da NOAA na monitorização de furacões e na previsão de tempestades, destacando a importância dessas tecnologias para a segurança e preparação contra desastres naturais. Por fim, mergulharemos nas histórias pessoais dos afetados pelo Otis, ilustrando a resiliência e a solidariedade dos moradores de Acapulco frente a adversidades extraordinárias. Avaliaremos as medidas adotadas pelas autoridades, a reação da comunidade e as perspectivas para a recuperação da região após este desastre natural devastador. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Danos catastróficos em Acapulco. Na quarta-feira, 25 de outubro, o furacão Otis atingiu a costa perto de Acapulco, na costa sul do Pacífico do México, a 1h25 da madrugada, como um furacão de categoria 5, com ventos sustentados de 265 km por hora. A tempestade intensificou-se rapidamente ao largo da costa e, de acordo com o Centro Nacional de Furacões, Otis foi o furacão mais forte no Pacífico Oriental a atingir a costa na era dos satélites. Como a tempestade se intensificou tão rapidamente, com a velocidade do vento aumentado para 300 km por hora em 24 horas, mais de 1 milhão de pessoas que viviam na cidade e nos arredores tiveram muito pouco tempo para se preparar para a tempestade monstruosa. Antes da chegada ao continente, há apenas uma outra tempestade registrada, o furacão Patrícia, em 2015, excedeu a rápida intensificação de Otis no Pacífico Oriental, com um aumento de 190 km por hora em 24 horas. Relatórios e imagens de Acapulco mostraram danos catastróficos em estruturas, incluindo muitos hotéis e edifícios altos, bem como árvores derrubadas, inundações graves e deslizamentos de terra. Danos também foram relatados em 120 hospitais e clínicas. Além disso, mais de 10 mil postes de serviços públicos foram destruídos, cortando a energia e a internet/comunicações em toda a região, enquanto numerosas linhas de transmissão, subestações elétricas e uma central elétrica também foram gravemente danificadas. Inclusive, num comunicado de imprensa publicado em 31 de outubro, funcionários do governo anunciaram o número atual de mortes como 46 e observaram que 58 pessoas ainda estavam desaparecidas. Quando Otis atacou pela primeira vez, deslizamentos de terra fora da cidade em terreno montanhoso impediram as tripulações de viajar para a cidade para fornecer ajuda,
e, de acordo com a Associated Press, os 10.000 soldados que foram destacados para a área não tinham as ferramentas necessárias para limpar a lama e mover as árvores nas estradas. Os aeroportos comerciais e militares de Acapulco também foram gravemente danificados, mas um aviso da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no México, em 28 de outubro, afirmou que agora estão disponíveis voos limitados do Aeroporto Internacional de Acapulco para a Cidade do México. Contudo, as operações de recuperação continuam enquanto as equipes trabalham para fazer reparos. A Cruz Vermelha Mexicana está agora a entregar 75 toneladas de ajuda humanitária às pessoas afetadas pela catástrofe, e mais de 1.600 pessoas permanecem em abrigos em Acapulco e Coyuca de Benítez. Os satélites da NOAA continuarão monitorando o clima, incluindo a observação da atividade de ciclones tropicais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles fornecem informações vitais para a previsão de furacões e monitoramento da localização, movimento e intensidade das tempestades. Já os satélites geoestacionários GOES-16, GOES-Leste, GOES-18, GOES-Oeste visualizam continuamente todas as bacias de furacões do Atlântico e do Pacífico Leste Central, para fornecer rastreamento e monitoramento em tempo real de ciclones tropicais, bem como das condições ambientais. Assim, ao captar imagens de uma tempestade a cada 30 segundos, esses satélites ajudam os meteorologistas a discernir mais facilmente o movimento das características das nuvens e proporcionam maior confiança na estimativa do centro da tempestade. GOES-16 e GOES-18 também fornecem uma visão detalhada das propriedades de tempestade de um furacão, incluindo o resfriamento do topo das nuvens, pressão central e estruturas convectivas, bem como características específicas do olho de um furacão, estimativas de vento e atividade de relâmpagos. E todas essas informações são críticas para estimar a intensidade de uma tempestade. Já os satélites de órbita polar do Sistema Conjunto de Satélites Polares, JPSS, Suomi-NPP e NOAA-20, capturam dados sobre cada ponto da Terra 2 vezes por dia. Eles medem o estado da atmosfera, fazendo medições precisas das temperaturas da superfície do mar e da temperatura e umidade atmosféricas. Como você acha que a tecnologia atual pode ser melhor utilizada para prevenir ou minimizar o impacto de desastres naturais no futuro? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. A recuperação de Acapulco avança aos trancos e barrancos após a devastação do furacão Otis. Uma mulher de 58 anos, cozinheira de profissão, trabalhou arduamente em uma tarde recente dentro de um apartamento de luxo com amplas vistas do Pacífico, colocando os sapatos Gucci Dior em uma bolsa para levar ao seu empregador. Ao seu redor restaram apenas o esqueleto do apartamento e as pilhas de destroços, paredes e janelas destruídas pelo furacão Otis. Mas Rufina Ruiz estava otimista. A casa dela, num subúrbio perto da entrada de Acapulco, apenas inundou, enquanto as casas do bairro adjacente foram enterradas. E ela ainda tem um emprego, embora isso significasse que não estava em casa quando foi realizado o censo governamental das vítimas do furacão, o que se teria traduzido em ajuda. Mais de 2 semanas depois do Otis ter passado de tempestade tropical a furacão de categoria 5, no período recorde de 12 horas, apanhando autoridades e residentes de surpresa, essa cidade de 1 milhão de habitantes, uma mistura de grandes hotéis e subúrbios empobrecidos, turismo e violência das drogas, está a tentar recuperar a um ritmo igualmente desigual. Os carros podem novamente circular pelas principais ruas da cidade, passando por escombros e palmeiras derrubadas. Placas espalhadas pela cidade dizem comida grátis. Há filas por toda parte, para água, comida, acesso a farmácias. Inclusive, os moradores mais ricos de Acapulco, que fugiram antes de Otis ou imediatamente depois, começaram a retornar para fazer um balanço de suas propriedades à beira-mar.
Ao longo da avenida costeira de Acapulco, que circunda a baía, outrora repleta de iates, um jovem puxou mesas e cadeiras de um pequeno restaurante. Perto dali, trabalhadores pregaram tábuas em vitrines quebradas. Soldados e tropas da Guarda Nacional enchem as ruas centrais, superando facilmente as outrora onipresentes palmeiras. Contudo, alguns moradores reclamam que as autoridades não forneceram mais informações sobre o que estava por vir. Mesmo aqueles que ouviram que Otis havia se tornado um furacão de categoria 5, não entenderam o que isso significava. Mariel Campos, que mora em um dos bairros mais pobres da encosta de Acapulco, trabalhava em um hotel. Ela diz que lhe ofereceram para manter seu emprego, limpando entulhos em vez de fazer camas. Mas ela recusou porque teria pago mais da metade dos $16 por dia que ganhava pelos crescentes custos de transporte de ida e volta para sua casa danificada. Oficialmente, pelo menos 48 pessoas foram mortas pelo furacão Otis e dezenas de outras continuam desaparecidas. O Otis danificou 80% da infraestrutura hoteleira e 96% das empresas numa cidade que vive principalmente do turismo, embora tenha perdido algum do seu brilho nas últimas décadas, à medida que o crime organizado aumentou seu controle. Contudo, recentemente, o governo federal anunciou no início deste mês um plano de reconstrução de 3,4 bilhões de dólares com a ajuda às famílias, pequenos empresários e hotéis, e afirma que os serviços básicos foram quase completamente restabelecidos. Na quinta-feira, o governo do presidente Andrés Manuel Lopes Obrador declarou o fim da emergência. É escandaloso que pensem que viver nessas condições não é uma emergência, disse Ana Mendes, psicóloga de 44 anos, cujo bairro, afastado do corredor turístico, ainda não tem energia elétrica. Vizinhos da cidade se organizaram para empilhar galhos e abrir caminhos pelas ruas, mas não conseguiram remover todos os escombros. Em alguns lugares eles queimam, enquanto outras ruas permanecem bloqueadas. Organizações humanitárias, como os Médicos Sem Fronteiras, alertaram para o potencial de doenças como a dengue e muitos dos hospitais danificados estão lotados. O ar úmido está carregado de poeira e os mosquitos estão por toda parte. Mendes reconheceu que o governo não pode fazer tudo sozinho, mas disse que os moradores precisam de alguma orientação, algo que não receberam. As perdas são astronômicas, mas o medo também foi, pelo menos nos primeiros dias após o impacto. Houve também gestos de solidariedade que muitas vezes chegam antes de qualquer ajuda governamental, e o panorama sombrio fez com que alguns moradores estimassem que levaria um ano para Acapulco se recuperar. Você acha que o governo fornece apoio adequado durante e após desastres naturais? Como você avalia a eficácia dos políticos e planos de resposta a desastres? Compartilhe conosco a sua opinião. A resiliência e o renascimento de Acapulco após o furacão Otis. À medida que as últimas folhas das palmeiras caídas são removidas das ruas de Acapulco, a cidade e seus habitantes continuam a luta para recuperar suas vidas do impacto devastador do furacão Otis. Este evento catastrófico, que arrasou não apenas estruturas físicas, mas também o tecido social e econômico da região, serve como um lembrete sombrio da força imprevisível da natureza e da vulnerabilidade humana. O furacão Otis, com sua intensificação rápida e implacável, não apenas desafiou os limites da previsão meteorológica, mas também testou a resiliência de uma comunidade já desafiada por adversidades. As imagens de destruição, as histórias de perda e sobrevivência e os esforços heróicos de recuperação narram uma história de desespero, esperança e determinação humana. Este desastre também ressalta a importância crítica de sistemas de alerta precoce eficientes e de infraestruturas robustas, especialmente em áreas propensas a desastres naturais. A necessidade de preparação e planejamento adequados nunca foi tão evidente.
A comunidade global deve tirar lições deste evento e reforçar os esforços para mitigar os efeitos de tais desastres no futuro, seja através de melhores políticas de construção, educação comunitária ou cooperação internacional mais forte. Além disso, o furacão Otis destaca a importância da solidariedade humana e do apoio comunitário. A compaixão e a ajuda mútua emergem como pilares fundamentais na jornada de recuperação. As histórias de vizinhos ajudando vizinhos, de estranhos estendendo a mão e de comunidades se unindo para reconstruir, refletem o espírito inquebrável do ser humano frente à adversidade. Conforme Acapulco se reergue, lentamente, dos escombros deixados por Otis, a cidade se torna um símbolo de resiliência e esperança. A jornada de recuperação será longa e cheia de desafios, mas também cheia de oportunidades para reconstruir de maneira mais forte e sustentável. A tragédia de Otis nos ensina sobre a fragilidade da vida e a força da comunidade, incentivando uma reflexão profunda sobre o nosso relacionamento com o meio ambiente e a necessidade de respeitar e entender as forças da natureza. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Que lições pessoais você tirou de eventos como o furacão Otis? Isso mudou alguma coisa na forma como você vê ou planeja o seu futuro? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!